Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse Bora Bater um Papo Sustentável. Como eu falei antes, tem uma pequena conteúdo teórico, né, que eu vou falar, e que dura em média de 30 a 40 minutos. E durante essa minha fala, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, que a Michele e o Patrick são nossos bolsistas da Diretoria do Meio Ambiente. A gente vai anotando as perguntas do chat, e quando eu terminar a minha fala, a gente responde essas perguntas, ou depois que eu terminar a fala, a gente pode abrir o microfone, pode abrir as câmeras e fazer a pergunta levantando a mão. Aqui embaixo tem a mãozinha para a gente abrir a fila para quem quiser se pronunciar. Não só para fazer pergunta, mas também para fazer algum comentário sobre os assuntos que a gente abordar. Ok? Patrick, pode começar a apresentação, por favor? Bem, a primeira pergunta que eu tenho para vocês nesse nosso início de debate é exatamente o que é meio ambiente para vocês. Eu queria que vocês colocassem no chat, não precisa ser um tratado, uma dissertação, um texto, mas uma palavra, uma frase, o que você vê como meio ambiente. O que é meio ambiente para você? Nosso habitat, sustentabilidade do planeta, mais a vida. O que mais? Bem, onde vivemos e convivemos, a mim significa vida, necessário, meio necessário na evolução, habitat, conjunto de unidades ecológicas, vida. Bem, a gente está sempre acostumado a pensar o meio ambiente assim como algo que a gente está olhando, está vendo, né? Esse é o pensamento, e foi durante muito tempo. Pode passar, Patrícia. Foi esse o nosso pensamento. Entretanto, nem sempre as pessoas compreendem que o ambiente, nós somos meio ambiente também. Então, esse ambiente está em nós estamos nesse ambiente, e esse planeta é o nosso ambiente, onde nós interferimos e somos interferidos por ele. O que acontece no planeta, nós somos impactados, mas nós também impactamos o planeta. A Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, ela define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as formas de vida. Então, na realidade, quando a gente pensa nesse componente, né, a gente não está pensando só no ambiente natureza, nem o ambiente ser humano, né? A gente está pensando nessa inter-relação entre natureza e sociedade constituída, e dessa relação a gente tem essa construção de meio ambiente, certo? Onde nós interferimos e somos impactados também por esse ambiente em que estamos inseridos. Tá? Pode passar. E uma coisa muito importante é que a nossa Constituição de 88, no artigo 225, coloca que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É um artigo pequeno, uma frase, praticamente, né? Um parágrafo, mas diz muito sobre o que é meio ambiente. Como coloca bem de uso comum do povo. Quando coloca que é bem de uso comum do povo, está no mesmo patamar que a saúde, que a educação, é um direito comum do povo.
é um direito constituído. Então, todos têm direito a esse meio ambiente equilibrado para poder conviver. E a gente tem visto que esse meio ambiente não está muito bem equilibrado. O planeta tem sofrido várias alterações e nós também estamos nesse meio, impactando e sendo impactados, né? É essencial a sadia qualidade de vida. E quando a gente fala qualidade de vida, não é ter um carro bom, ter uma casa boa, não é viajar para a Europa. Isso não é qualidade de vida que a Organização Mundial de Saúde define. A Organização Mundial de Saúde define como qualidade de vida inclui educação, saúde, moradia, emprego, renda, felicidade, amorosidade, religiosidade. E olha, isso não é invenção minha. Está lá na Organização Mundial de Saúde, dizendo para que você ter felicidade, ter saúde, qualidade de vida, você tem que ter esses itens, ter lazer, ter incorporado todas essas questões. E a gente sabe que isso parece não fazer parte desse bem comum do povo, né? Todos esses itens. Então, há um desequilíbrio nesse ecossistema, nesse ambiente, tá? Impõe-se ao poder público e à coletividade. Então, não depende só do poder público essas questões, depende também da coletividade, depende também das nossas, não são só as políticas públicas que podem fazer com que a gente tenha esse meio ambiente equilibrado. Há também essa coletividade que é responsável, e a coletividade somos todos nós. Ações individuais, não adianta a gente ter, por exemplo, um incêndio acontecendo e o beija-flor enchendo o bico com água para ir apagar o fogo, né? Se todos da floresta não forem juntos, não se apaga o fogo. Então, é a mesma coisa, essa fábula é muito bonita, mas um pássaro sozinho não vai fazer com que o fogo se apague. Então, a gente tem que pensar que uma andorinha só não faz verão, né, como o João Cabral de Melo Neto diz, e a gente precisa dessa coletividade, porque juntos somos mais fortes, né? O dever de defender e preservar para presentes e futuras gerações. Quando foi definido a questão da desenvolvimento sustentável, colocou-se para as futuras gerações. E essa é uma crítica muito grande que ambientalistas, cientistas, estudiosos, pensadores de hoje fazem, que não é para as futuras gerações, é para presentes e futuras gerações, porque nós, na presente geração, estamos sofrendo impactos grandes. E nós temos que cuidar para que que esse presente também seja sustentável. Pode passar. Então, eu estou falando aqui em sustentabilidade, mas o que é sustentabilidade? Na realidade, o desenvolvimento sustentável começaram a pensar quando, em 1960, quando, primeiramente, depois da Primeira Guerra Mundial, quando o ser humano percebeu que tinha capacidade de destruir toda a vida no planeta. E isso foi um impacto muito grande. E em 1960, uma cientista, a Raquel Carlson, publicou um livro chamado Primavera Silenciosa. E não foi qualquer pessoa que publicou um livro, foi uma cientista. E por isso as pessoas da ciência prestaram atenção. Quando ela escreveu esse livro, ela conta, né, é um romance, em que ela conta que é uma primavera silenciosa porque não existem pássaros. E a gente hoje está vivendo um mundo que também não existem mais quase abelhas, nem existem mais os pássaros, porque os agrotóxicos matam esses animais.
né? E ela fez esse livro que impactou a comunidade científica. Então, na realidade, a sustentabilidade, ela não partiu de uma consciência ambiental, de uma consciência ecológica, partiu da percepção da finitude dos recursos que a natureza nos oferece. Que essas ações humanas, como a radioatividade das bombas, os agrotóxicos utilizados, a tecnologia, né, utilizada pelo homem, e a maior inserção humana na natureza, poderia acabar com o futuro no planeta, né? Então, essa capacidade de resiliência, de recuperação da natureza podia acabar. Então, isso foi o que fez pensar nessa sustentabilidade, que tem um viés social, que é garantir que as pessoas sobrevivam com qualidade de vida, tenham qualidade de vida, saúde, educação, habitação, renda, trabalho, certo, de qualidade. O viés cultural, e que as diversas culturas sejam preservadas. E quando a gente fala de cultura, não é a arte só, né? Não é o teatro, não é a música. A cultura que a gente está falando aqui são as culturas tradicionais, das populações tradicionais, dos povos originários, daqueles que convivem com a natureza e sabem como lidar com essa natureza e não destruí-la. Então, a cultura é não só a cultura da arte, né, mas também essa cultura tradicional. É um viés ambiental? Sim. A gente tem que saber como conviver com a natureza sem destruí-la. A gente é econômica? Sim, porque a gente não pode viver sem a economia. Um desenvolvimento econômico, mas também a gente tem que aliar esse desenvolvimento econômico ao desenvolvimento ao ambiental, ao social e ao cultural. Então, a gente tem que aliar esses quatro elementos de uma maneira que seja sustentável, sem destruir a natureza, sem destruir a vida humana, sem destruir as culturas. Pode passar. E aí, hoje, é notório, é sabido que nós vivemos uma etapa na nossa sociedade de grandes impactos, né? De eventos extremos, de perda de valores, de perda de compromissos com a vida, né? De grandes desigualdades. E o preâmbulo da Carta da Terra, a Carta da Terra foi um documento elaborado a partir da Rio 92. Passou 10 anos para ser escrito, porque foram escritos a várias mãos, incluindo vários países, uma comissão internacional. Para vocês terem ideia, no Brasil, quem fez parte da comissão foi Paulo Freire, e quando ele faleceu, foi substituído por Leonardo Boff. Quem representou a América Latina foi a Mercedes Sosa, né? Então, várias pessoas do mundo inteiro fizeram parte dessa comissão para a elaboração dessa Carta da Terra, que define princípios para que no século XXI a humanidade seja sustentável e que tenha paz, tenha felicidade, tenha sustentabilidade. Pode passar. E aí, para que isso ocorra, né, isso que a Carta da Terra nos ensina, se vocês quiserem conhecer bem a Carta da Terra, tem um vídeo na internet, no YouTube,
sobre a construção da Carta da Terra, mas também tem o vídeo da Carta da Terra, em que Leonardo Boff narra todos os princípios e definições e ideias da Carta da Terra. É muito lindo. Podem assistir, eu garanto que vocês vão gostar. Então, para a gente ter todo esse conjunto de esforços, né, a gente tem que construir uma cidadania planetária, ter essa ideia de que nós vivemos num planeta só. Certo? E essa cidadania planetária, ela implica no seguinte: a gente reconhecer que nós estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, no mesmo planeta, mas nossos barcos são diferentes. Para sobreviver a esse evento, nós nadamos, nós pegamos uma jangada, nós pegamos uma boia, ou nós pegamos um cruzeiro, um veleiro. Então, os nossos meios para transpor esse mar são diferentes. Então, a gente tem que pensar com dimensões socioambientais muito além da perspectiva ecológica, como a gente viu no slide anterior sobre a questão da sustentabilidade. A gente tem que ver essa questão da educação, do social, do cultural, do econômico, do ambiental. Vai muito além dessa questão sociedade e natureza, ok? E a educação ambiental é uma educação que traduz essas mudanças, né? É uma educação ambiental, é uma educação que muda esse comportamento, que tenta transformar esse nosso comportamento predatório, esse comportamento que a gente tem historicamente construído de agressão à natureza, tá? Então, a gente tem que educar nossos cidadãos, né, desde a infância ao ensino superior, de modo que esse cidadão seja capaz de ler e interpretar esse mundo, que é muito complexo e está em constante transformação. Nós vemos essa transformação todo dia. Vocês que são, quem é mais jovem, né, tem visto essa transformação, por exemplo, na tecnologia. Quando eu comecei na universidade, a trabalhar na universidade, há 40 anos, quase 40 anos atrás, a gente não tinha computadores, a gente tinha máquinas elétricas, máquinas de datilografia elétrica, que já era um avanço enorme em relação às máquinas que eram manuais, aquelas que vocês veem em filme, em museu, em fotografia. A mesma questão no celular. Quando eu tive o meu primeiro celular em 1998, era um tijolão enorme. Aí depois foram afinando, diminuindo, ficaram meio pequenininhos. Hoje em dia são enormes, quase do tamanho de um tablet, né? Então, assim, a tecnologia foi mudando, e também o nosso modo de acessar os recursos naturais, que avançaram muito rapidamente. E que essa falta de consciência de que nós não temos outro planeta, a gente só tem um planeta para viver, toda a humanidade, tem que ter essa compreensão. Ficou muito difícil, porque a gente tem um Elon Musk por aí, por exemplo, que constrói foguetes para as pessoas fazerem viagens espaciais, gastando milhões de dólares, enquanto muita gente vão procurar água em Marte, enquanto milhões de pessoas na Terra não têm água para beber. Não bastaria procurar água no planeta para essas pessoas? É uma reflexão. Então, essa educação cidadã,
com cidadania planetária, que a gente tem que compreender que esse planeta só é um. Sim, e o Elon Musk pretende construir um mundo, né, uma comunidade em Marte, né, para 1 milhão de pessoas. Para 1 milhão de pessoas. Amanda, as perguntas ao vivo só depois que eu terminar, tá ok? E aí, esse complexo que vai ser construído em Marte, ele diz que os recursos, já perguntaram, né, os recursos como água, alimento, o que precisar, irá da Terra. Então, a Terra é necessária também até nesse aspecto, né? Pode passar. A gente vai se atrasar um pouquinho. E o mundo que a gente tem hoje é esse aqui, né? Tem um planeta que é impactado por uma crise hídrica, que a gente tem visto frequentemente, né? Não só no Brasil, como no mundo, por poluição atmosférica, por mudanças climáticas que têm provocado excessos no mundo inteiro, extinção de espécies por vários motivos, né? Inclusive pela destruição de habitats, né? Acidificação dos oceanos, que a gente tem visto a questão do branqueamento dos corais, né? A questão de acumulação, acabei de falar no Elon Musk, e desigualdades sociais extremas, né? Enquanto a gente tem 64 milhões de pessoas passando fome no mundo, a gente tem o agronegócio que produz mais do que o suficiente para alimentar todos os brasileiros, e a gente tem 34 milhões de pessoas no Brasil passando fome, né? A gente tem uma geração de resíduos tremenda no mundo inteiro. Em alguns locais tem solução, aqui ainda não, né? A questão do consumo, do consumismo, a gente olha aí as Black Friday da vida, a contaminação radioativa, milhões e milhares de celulares, de testes nucleares que não se enganem, ainda existem. A gente vê a Coreia do Norte, a China, os Estados Unidos brigando, Moscou brigando por continuar produzindo bombas atômicas e fazendo testes, alterações biogeoquímicas, né, no planeta, a destruição da camada de ozônio, degradação do solo, contaminação química, e aí a gente tem tudo isso influenciando nessa qualidade do nosso ambiente na Terra e da nossa vida na Terra. Chegou a um ponto de impacto do ser humano na Terra que no início dos anos 2000, os cientistas identificaram uma mudança geológica no planeta. Uma mudança geológica, essas mudanças geoquímicas e biológicas, que mudou a era geológica da Terra, do planeta. A gente está saindo do Holoceno para o Antropoceno, que foi o Schultz, um prêmio Nobel, que definiu esse Antropoceno, que é a era geológica do ser humano na Terra. Só que tem outros cientistas e pensadores, educadores e filósofos que colocam não só como Antropoceno, mas como Capitaloceno, que diz que é o capital que está fazendo com que o ser humano transforme o nosso planeta. Nosso planeta já está girando mais rapidamente, já tem um tempo, né, mudança de tempo na nossa rotação. Então, a gente tem uma mudança do ser humano realmente influenciando esse planeta. Pode passar. E aí, eu vou pegar daqueles itens somente 3, para a gente falar um pouco, certo?
Depois desses 3 que eu vou passar aqui, aí eu vou abrir um pouquinho, e aí a gente volta para algumas soluções que são dadas hoje em dia, né? A gente tem um grande problema ambiental, que são os resíduos que são gerados no planeta, né? Então, a gente vê aí poluição dos oceanos, isso é normal, a gente tem visto muito, não só na mídia, na internet, né, que os oceanos estão cheios de plástico. E esses plásticos não só atingem, não fazem a acidificação das águas do oceano, mas também, né, matam animais marinhos. Né? Aqui outra notícia. Isso são notícias, gente. Eu não estou inventando isso aí, certo? Deslizamento de montanha de lixo mata mais de 10 pessoas no Sri Lanka. Sim, porque os lixões aterros e os aterros empilham um monte de lixo, né? Os lixões empilham desordenadamente. E muitas vezes os catadores de lixo que estão ali são soterrados. Isso não acontece só no Sri Lanka, já aconteceu aqui no Brasil muito. Não foi só uma vez, certo? Nossos corpos d'água, os rios, são tomados por lixo. E são não só lixo físico, resíduos sólidos, mas também os efluentes de esgoto que são jogados diretamente nos rios e oceanos. E, geralmente, esses rios abastecem as cidades. Então, é um custo altíssimo para tratar essa água para abastecer as cidades. Né? Além disso, a gente tem, eu coloquei ali em cima, dengue, zika, chikungunya, mas a gente tem febre amarela e tem várias e várias doenças de veiculação hídrica. Eu dei aula de saúde ambiental aqui na enfermagem, na universidade, na UFRN, e a gente trabalhava com 21 doenças de veiculação hídrica. Então, se a gente tem uma água contaminada, pensem, a gente está vendo hoje em dia um retorno de doenças que tinham sido erradicadas no país. Né? A gente tem aqui, né, essas questões em relação a... Então, essas questões de deslizamento de terra, por exemplo, muitas foram por causa do lixo acumulado. Né? Melhorou bastante. Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo. Só perde para a China, Estados Unidos e Índia. E olha que a China tem bilhões de pessoas, né? Aqui eu já falei do lixo nos oceanos, né? E já falei um pouco, Lagoa de Chorume assusta moradores de São Gonçalo. Isso aqui é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem dezenas de lagoas de chorume. Chorume, vocês sabem, é aquele líquido que sai do lixo. Então, um monte de lixo junto, mesmo os aterros sanitários, eles produzem chorume, que deve ser tratado antes de voltar aos corpos d'água. Né? Lixo, um grande responsável pelos enchentes e alagamentos. Sim, se vocês virem, muitas das enchentes e alagamentos têm um monte de lixo que vai junto. A gente vê aquelas imagens que passam na televisão das enchentes, vem aquele monte de lixo. Por quê? Quem joga lixo na rua? Lembra que a gente colocou da questão da coletividade? Então, eu sou responsável pela minha comunidade também, pela minha rua, pela minha cidade. É meu dever, enquanto cidadão, alertar para esta questão da coletividade. Por quê? No momento desse, de eventos extremos, chuvas intensas, pode passar, Patrick, de chuvas intensas, de secas intensas, essa questão é muito importante. Aqui a gente tem, acima, aí a gente tem esse deslizamento de terra. Nem sempre o deslizamento é só pela chuva, né?
Às vezes, esse deslizamento também, não é só o acúmulo de água, mas também por causa dos resíduos que são acumulados nas encostas. Há alguns anos, teve um grande, no Rio de Janeiro, ficou conhecido, né, como um deslizamento, vários barracos que caíram por causa do deslizamento do Morro do Bumpa. E esse morro, na realidade, não era um morro, era um lixão que foi aterrado e construíram casas em cima desse morro. E aí ele desabou, não aguentou o impacto, né, o esforço das habitações e desabou, matando gente, lógico, né? Então, quem mora nesses lugares? Quem mora em encostas, né? Na maioria das vezes, são as pessoas mais vulneráveis. Por isso, aqui embaixo, a gente fala de vulnerabilidade climática, porque, como o Carlos Nobre, o grande cientista que nós temos, que hoje é uma das pessoas mais proeminentes no mundo a falar de impactos climáticos, está entre os cientistas mais influentes do mundo, né? Ele diz que quem vai mais sofrer esses impactos desses eventos extremos, do aumento das mudanças climáticas, dessa emergência climática, são as pessoas mais vulneráveis, porque elas moram em lugares menos propícios, elas têm menos condições de enfrentar essas mudanças bruscas, têm menos condições de trabalhar essas questões. Então, hoje no mundo, a gente já tem uma questão de injustiça climática com imigrações, né, com refugiados do clima. Tem refugiados do clima, por exemplo, da África, porque não estão suportando. Na Etiópia, tem lugares que não há mais possibilidade de manter a vida humana, porque a temperatura aumentou tanto que não tem como um ser humano sobreviver a mais de 55 graus centígrados. Tem lugares, né, que são muito frios, que estão com temperaturas abaixo de 45, 50 graus centígrados. Onde antes você tinha menos 20, era possível, mas você tem temperaturas baixíssimas, né? Então, isso tem um grande impacto. Essa imagem que vocês estão vendo aí abaixo, junto dessa nevasca, né, é uma tempestade de areia que aconteceu o ano passado em São Paulo. Gente, tempestade de areia em São Paulo. O que está acontecendo com esse nosso planeta? O que está acontecendo no nosso mundo? Né? A gente tem... pode passar aí para o outro lado, esse em cima, aí do outro lado. Você tem aí, você tem eventos climáticos extremos, que pode baixar um pouco. Pronto, não, mais, para cima, vou mostrar em cima. Que você tem secas no sul, enchentes no norte. Gente, isso aqui é Acre. O Acre sofreu várias enchentes. E aí você tem secas extremas no sul, com perda de produção, né? E afeta a saúde, de qualquer maneira. Ou o calor extremo, ou o frio extremo, ou as enchentes. A enchente traz leptospirose, várias, dengue, chikungunya, malária, outras doenças. Então, afeta todos nós. Porque a dengue, ela não é localizada, a chikungunya, a zika também não é, malária também não é localizada, febre amarela, né? Então, você tem um monte de doença que não é localizada. Pode passar. Vamos ver aí o outro aspecto, que é a questão do consumo. Eu consumo, o consumo te consome. Essa frase é maravilhosa. Por quê? A sociedade do consumo e do consumismo. Consumir
Isso faz parte da vida humana. Desde que a gente vivia lá na pré-história, como coletador, vivendo de coletar os frutos da natureza para se alimentar, a gente estava consumindo. Mas a questão do consumismo é outra coisa. Você consome o que não precisa, o que não é essencial e desperdiça. Você tem, aqui eu coloquei esse consumo da beleza aqui embaixo, né? Você tem esse consumo da beleza e tem esse consumo, esse glamour da beleza. Aí você tem a mulherzinha lá em cima que está com os cabelos enfeitados com tampinhas de garrafa. E aí você tem colares e joias de 16 milhões de dólares, 16 milhões de reais. Então, essa contradição traz desigualdade social. Por que você precisa desse glamour, dessa questão? Você vê nesses eventos, né, São Paulo Fashion Week, Paris Fashion Week, roupas de milhões de reais, as modelos, as nossas personalidades mundiais vestindo roupas caríssimas, né? Desfilando no tapete vermelho com joias de não sei quantos milhões. E a gente tem essa figura embaixo, que é uma senhora super chique, cheia de sacola, e um senhor pedindo esmolas. Essa desigualdade, um dia desse eu vi uma foto, um comentário na internet, que foi uma pessoa que viu, um fotógrafo, né, que viu uma cena assim, pelo menos chocante, e ele publicou essa foto, é um fotógrafo famoso, inclusive, eu não lembro o nome, é porque eu trabalho muito com fotografia, e aí ele publicou essa foto, que eram duas garotas em frente de uma loja dos Estados Unidos famosa, né, fazendo selfies na frente da loja, elas cheias de sacolas, e tinha um mendigo deitado, assim, ao lado da loja, no chão, dormindo no chão. É um contraste, é esse contraste assim, aqui, é um contraste imenso. Qual é a sensibilidade, qual é a solidariedade, compaixão que essas pessoas têm em relação a esta desigualdade? A gente tem, lógico que isso a gente não vai dizer que é o mundo inteiro. A gente vê pessoas, por exemplo, teve uma dupla que ganhou, o John Legend e o Common, ganharam um prêmio, um Oscar por uma música, Glory, que conta a história de Martin Luther King. E aí esse cara, que é um rapper, ele tem uma ONG que trabalha com crianças negras. Aí a gente tem, por exemplo, artistas, jogadores de futebol, que têm, sim, essa consciência, e tem vários ONGs, Zé Cabaleiro, Raí, que tem ONGs que trabalham com crianças, adolescentes, de inclusão, né? A gente tem o Eduardo Moreira, que é um economista, era banqueiro, e depois dele fazer uma viagem pelo Brasil, conhecendo as mazelas do Brasil, ele hoje tem um Instituto Conhecimento Liberta, que faz exatamente esse trabalho de oferecer de graça, né, capacitação, educação para quem precisa, né? Então, eu sou associada desse instituto, quem tem meu poder aquisitivo nessa coisa toda, né? Mas eu posso contribuir com R$ 50 todo mês para que ele possa oferecer esses cursos de graça. E assim muitas pessoas estão fazendo, né? E a nossa questão do consumo, gente, não é só a questão do Black Friday, né? No Black Friday você compra o que não precisa,
as lojas fazem você comprar o que não precisa pelo mesmo preço e você nem percebe. Minha mãe, uma vez ela estava passando numa loja e viu uma blusa. Minha mãe sempre foi muito contida em comprar roupas. E ela viu uma loja com preço, uma blusa muito legal, que ela gostou. Aí ela disse que estava perto da Black Friday, ela disse, foi esperar a Black Friday para comprar a blusa. Aí, quando chegou a Black Friday, ela foi lá na loja e a blusa estava mais cara do que quando ela viu antes. Aí ela chegou, falou para a vendedora, eu passei aqui a semana passada, essa blusa estava mais barata do que isso. Isso é enganação. E a gente tem que pensar nisso também, porque o capitalismo, ele quer lucro. O capitalista, ele quer dinheiro. Não quer saber se você pode ou não pode pagar. Ele quer vender. E aí a gente vê esse monte de ovo de Páscoa. Eu fui no supermercado domingo e eu vi isso aí. R$100 um ovo de Páscoa, gente. Tenha dó. Eu estou contribuindo agora com um pacote de sonho de valsa, com um grupo que vai fazer uma doação para 60 crianças de coelhinhos de Páscoa feito de feltro com recheios de bombons para 60 crianças. E a gente não está gastando R$100 por criança. Então, R$100 um ovo de Páscoa. Compre uma caixa de batom, uma caixa de bis, dê para seus filhos, e o restante dos R$100 contribuam com esse pessoal que faz esse trabalho de rua. E aí a gente tem esse quadro aí que é fantástico, que a gente já cansou de ver, que é Paraisópolis, que é um prédio imenso, riquíssimo, apartamentos riquíssimos, ao lado da favela Paraisópolis, e é dividido por um muro. Então, esse quadro, a gente tem essa questão da desigualdade aí fisicamente representada. Então, vamos passar à próxima. E aí, apesar de tudo isso, existe solução, e a solução está em nós. Eu vou abrir um pouquinho para se alguém quiser fazer perguntas agora. E também a Michelle está avisando aí no chat, né, que tem um link no chat para vocês acessarem a lista de frequência, tá? E aí, se alguém quiser fazer algum comentário até aqui, a gente vai começar a trabalhar agora que soluções no mundo estão aparecendo para essas situações. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? O Felipe Coelho acabou de colocar um comentário no chat. Se tem algum questionamento sobre isso na sociedade atual. Não é isso, Felipe? Sim, tem sim vários questionamentos. A gente não está, vamos dizer assim, inerte sobre essas questões, não estamos passivos sobre essa questão. Há um mundo de ambientalistas no mundo inteiro, de cientistas sociais, de filósofos, de pensadores, de educadores, pensando em mudanças. Como eu disse, desde a década do século XX, da década de 40, vários estudiosos vêm tratando dessas questões, né? Não é uma coisa... Agora, é difícil, porque, para você ter uma ideia, eu trabalho com educação ambiental desde 1990. Então, são mais de 30 anos, e ainda é difícil convencer as pessoas que é necessário colocar o seu resíduo no lugarzinho certo, não é para jogar na rua, né? Na sarjeta, né? Então, ainda é muito difícil. Hoje em dia, na realidade, a gente teve 4 anos em que a questão ambiental, socioambiental, foi totalmente desfavorecida, né? Foi
totalmente esquecida. Mas a gente teve, a partir de 2003, a gente teve muitos projetos e programas de educação ambiental que atingiram um grande número de pessoas no Brasil inteiro, né? Com políticas públicas de meio ambiente e de educação ambiental, de capacitação de educadores ambientais. Eu fiz parte de um grupo de educadores ambientais que foi convidado pelo governo federal em 2004. Minha primeira capacitação foi em 1995, se eu não me engano, pelo Ministério do Meio Ambiente. E depois, em 2004, também pelo Ministério do Meio Ambiente e do MEC, os dois, Educação e Meio Ambiente, que fez uma capacitação com 6 representantes de cada estado brasileiro. Foi uma capacitação que a gente passou 10 dias em Goiás, num centro de treinamento, e não foi nem em Brasília, foi em Goiás, no centro de treinamento, essas pessoas todas, nós passamos 10 dias confinados lá, aprendendo a trabalhar com educação ambiental. Era uma capacitação que a gente começava às 8 da manhã, almoçava, lanchava, jantava lá e continuava até 8 horas da noite. Eram 10 horas por dia de trabalho, esse grupo de pessoas. Então, nós voltamos para os nossos estados para trabalhar a educação ambiental nas escolas. E isso a gente fez. Então, teve políticas públicas e teve capacitação. Mas uma coisa que tem que ser contínua, não pode parar. Todos os dias eu estou trabalhando educação ambiental. Isso tudo que a gente está falando aqui hoje, eu falava a mesma coisa há 30 anos atrás. Né? Mas as pessoas vão... Hoje, a consciência ambiental das pessoas é muito maior. A gente percebe pelos filhos e netos nas escolas. Mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, podemos passar? Professora, só uma ressalva. Eu sou do curso de Ciências Contábeis da UFRN, sou professora, estou trabalhando com a contabilidade ambiental este semestre, tenho uma turma muito, muito interessada, gostaria de parabenizá-la, né, e vou levar com certeza todos esses ensinamentos da senhora. Como eu estou trabalhando com a contabilidade ambiental, é muito voltada à empresa, e a gente percebe o semestre. E quando a gente... Eu fiz orientei um TCC o semestre passado, e a gente foi até as empresas, né, para saber que tipo de ações ESG que estavam sendo desenvolvidas pelas empresas. E uma delas foi uma empresária, chegou a falar que ela não faz na empresa dela tratamentos de resíduos sólidos, não faz a questão da separação do lixo, né, em orgânico e os recicláveis, porque ela precisaria pagar a uma empresa para fazer essa coleta dos lixos, e, infelizmente, a prefeitura não dá o suporte, e ela não tem dinheiro para arcar, era uma empresa pequena, não tem dinheiro para arcar com mais esse gasto dentro da própria empresa. Então, aí cabe um grande problema que a gente tem dentro das próprias empresas, né? Elas não conseguem fazer exatamente por falta de apoio do próprio governo, né? do próprio poder público. E, assim, o que a senhora, enquanto professora, enquanto pesquisadora nesse tempo, o que a senhora acha e que tipo de projetos a gente poderia fazer com essas empresas? Olha, na realidade, ela deve ser uma grande geradora, né? Gerar mais de 200 quilos, 200 litros por dia de resíduo. Então, se ela é uma grande geradora, pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é
de responsabilidade da prefeitura da destinação correta aos resíduos dessa empresa. E realmente ela tem que fazer essa separação, entrar em contato com as cooperativas de catadores, para que eles recebam o que é reciclável, e o que é orgânico e não reciclável, aí sim vai diminuir a quantidade e a prefeitura pode fazer a coleta, certo? Então, a gente tem feito no Departamento de Engenharia de Produção, tem uma professora, Ciliana, ela tem esse trabalho que ela faz em condomínios, porque os grandes condomínios são grandes geradores. Isso. Certo? Então, o que é que ela faz? Ela faz o trabalho de educação ambiental com os moradores, com os trabalhadores também, e aí as cooperativas já deixam no condomínio aquelas sacolas, aqueles bags grandes para o lixo reciclável. E a prefeitura, então, comunica a prefeitura, e a prefeitura coleta somente os não recicláveis e orgânicos, normalmente, na sua coleta normal. Então, isso pode ser feito na empresa também, certo? De fazer a separação, entrar em contato com uma das cooperativas ou com as duas cooperativas e fazer, como a universidade é uma grande geradora. Então, todas as instituições federais de ensino, federais, de qualquer tipo, instituições federais, é obrigada a fazer a separação reciclável e não reciclável. E os recicláveis serem destinados às associações cooperativas, certo? E os resíduos não orgânicos e não recicláveis são destinados ao aterro, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. Mas tem alguma questão ou esclareceu? Não, esclareceu, professora, e principalmente quando a senhora falou dessa professora, eu vou entrar em contato com ela, que eu quero ver como é que ela faz, ela desenvolve esses projetos, porque agora a gente precisa trabalhar a questão da curricularização e é uma grande área para a gente levar os projetos para fora da universidade. Pronto. Muito ela obrigada. Faz através de projetos de extensão. Eu acho que vocês podem até se associar, porque aí aumenta a quantidade de estudantes para participar e tudo. E é até quando são cursos diferentes, há um aprendizado entre esses alunos, né? Verdade, professora. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas, e com certeza eu vou procurar essa professora. Obrigada. Depois você pode entrar em contato comigo, no final tem os nossos contatos, e aí eu te passo o contato dela e vocês podem conversar. Tá ok, professora, muito obrigada. Pode passar, Patrick? Bem, aumenta aí eu falei em coleta seletiva, pode baixar para aparecer em cima, né, a parte de cima, aparecer a parte de cima. Pronto. O principal instrumento para aqui no Brasil que a gente tem é a coleta seletiva. Aliás, em qualquer lugar. É a segregação correta dos resíduos. E é importante as pessoas saberem para onde vai o seu resíduo. Para onde vai o lixo depois que eu jogo na porta da minha casa para levar embora. Só que não existe o fora, não existe o embora, certo? Porque a gente joga no mesmo planeta, né? Então, a gente tem essa perspectiva que quando você separa, você passa para esse segundo ciclo, que é uma economia, pode ser, hoje a gente tem uma economia linear, tá? A gente produz, compra, usa e joga fora. Isso é linear. Certo? É linear. Fora isso, a gente tem outra opção, que é a economia circular, em que você recusa aquilo que não é reciclável, por exemplo, você pode
refletir se você precisa ou não daquilo que você está comprando. Você pode reduzir. Inclusive, na universidade, a gente tem trabalhado essa questão da redução nos resíduos químicos. Você pode reduzir a escala da sua experiência e o resíduo químico que você vai gerar é menos do que se você fizer em grande escala. Né? Reduzir. Eu moro só, então eu também reduzo o que eu compro para não estragar, não desperdiçar. Né? Reutilizar. Bem, a gente tem, por exemplo, a EcoArt na universidade, que acontece geralmente no começo do mês, agora no começo de abril a gente vai ter, na primeira semana de abril, em que muitas pessoas reutilizam muitas coisas, né? E ele não volta mais para, não vai para o lixo, não vai para o aterro sanitário, né? E volta a reciclar e reintroduzir na cadeia produtiva. Às vezes a reciclagem não é o mesmo produto, né? A garrafa PET, por exemplo, ela não precisa virar a garrafa PET de novo, mas ela vai virar balde, vai virar pás, vai virar condolites, outras coisas, certo? Então a gente tem essa possibilidade de reutilização. E isso é o que a gente chama de economia circular. Você reduz os produtos, a quantidade de resíduo que vai pro lixão, para o aterro sanitário. Olha, pilhas e baterias aqui que alguém falou, pilhas e baterias, elas não são recicláveis, certo? Você pode colocar em supermercados que têm containers específicos para isso, porque eles dão realmente destinação correta. A gente tem também aqui, bem no centro, tem essa questão da compostagem. Sim, eu vou mostrar aqui em cima a coleta seletiva que a universidade faz. Mostra aí, Patrick, por favor. Bem, a coleta seletiva, no todo, como ela é, e que acaba chegando a parte da economia circular, tá? E ao que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é seguir todo o ciclo desde a geração até a destinação final. A gente coleta internamente com os coletores coloridos, que a gente espera conseguir substituir esse ano, que a gente está tentando, desde antes da pandemia, substituir por reciclável, não reciclável e orgânico, onde tem geração de orgânico. Transfere para esses abrigos de lixo que estão espalhados pelo campus, que são essas coisinhas retas que vocês estão vendo aí. E esse caminhão branco é o caminhão da coleta seletiva, que ele passa 3 vezes por semana nesses abrigos recolhendo. Então, o que é colorido, os sacos, ele pega. Não interessa o que tem dentro. O motorista e os garis que vão com eles são orientados para recolher os sacos coloridos, porque nos sacos coloridos, de qualquer cor, terá recicláveis. E o outro caminhão, que é esse aqui de baixo, que é próprio da universidade, não é a prefeitura que faz no campus central a coleta de resíduos, ele recolhe os sacos pretos. Ele também não olha o que tem dentro. Se você errou e colocou recicláveis dentro do saco, dentro de um coletor não reciclável, ele vai recolher, vai levar para o aterro reciclável. Então, e no final das contas, as cooperativas, as cooperativas de catadores, na nossa unidade de armazenamento temporário de resíduos, recolhe e faz a pesagem dos recicláveis e leva para as suas unidades. E lá eles enviam para a reciclagem. Então, é um trabalho social que a universidade faz, né? E aqui a gente leva o que não é reciclável direto para o aterro, não passa na estação de transbordo, que já virou um lixão novamente, né, da cidade. Então, parte do nosso resíduo trabalha na economia circular, porque no momento que os catadores entregam para reciclagem, eles vendem para reciclagem, para empresas de reciclagem, a gente está trabalhando com a economia circular.
Então, essa questão do lixo para o lucro, né, porque para eles gera renda, eles vivem somente disso, na maioria das vezes. E a gente tem várias alternativas, por exemplo, esse nosso biodigestor sertanejo. Gente, isso é fantástico. É uma ONG que está no sertão. Vocês já viram falar do biogás, né? A criação de biogás através de rejeitos. Os resíduos compostáveis também são passíveis de biogás. E isso aqui, essa ONG, está ensinando o sertanejo, tem aquele programa de cisternas para reaproveitamento da água de chuva, e agora esse projeto de sertanejo. A gente vai se atrasar hoje, porque a gente teve 2 problemas, né, no início e no meio, mas eu vou passar bem mais rápido agora. E isso aqui, eles, com os resíduos em casa que são gerados, eles vão colocando nesse biodigestor e gera gás para o fogão de casa. Eles não precisam mais comprar botijão de gás, que hoje está um absurdo. Então, reaproveitamento de tecido para fazer roupa, a compostagem, os municípios estão reaproveitando para fazer paisagismo nas cidades. Essa aqui embaixo que vocês estão vendo, esses vasos e esses móveis, são todos feitos de papel e papelão. Esses móveis e os vasos. Esse vestido, essa blusa aqui é feita de fustico, que é feito com retalhos de tecidos, né? E esse outro prédio aqui é construído com tijolos que são feitos com reaproveitamento de material de construção. Pode passar, Patrick. Vou passar bem rápido agora, para a gente poder ter tempo de bater papo, senão não vira uma roda de conversa. E aqui é a questão que a gente tem visto mais, que é de destaque nas redes sociais, nas mídias, na televisão, é a questão das cidades, da sustentabilidade das cidades, das florestas, né, da devastação das florestas e dos oceanos. Então, essa questão da proteção, né, das florestas e da mudança climática que mais tem afetado, porque a gente tem visto essas enchentes, esses vendavais, a gente não tinha furacão no Brasil, e era uma coisa que a gente dizia, né? Não tem furacão no Brasil. Hoje tem, né? Hoje a gente tem furacão no Brasil, hoje a gente tem enchentes no norte, nordeste, no sudeste, em qualquer lugar, né? A gente tem seca no sul, no sudeste, no nordeste, não é só mais em um lugar. Aí a gente tem frios intensos, calores intensos, frio intenso. Isso é mudança climática. E essas são as soluções. O engajamento das pessoas, né, que é necessária. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, a redução, mostra aqui esse lado que tem as carreirinhas de veículos, aqui. Pronto. Isso aqui é um estudo que foi feito para 48 pessoas se locomoverem na cidade. 48 carros, porque na maioria das vezes os carros são uma pessoa que usa o carro, né? Em relação ao ônibus. O ônibus é um só carregando 48 pessoas, certo? Pode descer. Aí o metrô, um vagão de trem, tem 90 metros quadrados para 48 pessoas. A bicicleta é individual, olha, mas olha o espaço que ela ocupa, né? Tem também os trens urbanos, né? De qualidade, não é o nosso aqui em Natal, não é nosso transporte de Natal, né? Então, pode subir de novo, Patrick? Para vocês terem uma ideia, a Dinamarca, Copenhague, já tem mais bicicletas do que carros. Então, eu sei que é difícil, o clima é diferente, né? Mas a gente tem possibilidade de utilizar, ter, por exemplo, em São Paulo já tem muitos locais de apoio a ciclista, que perto, inclusive, de metrô, em que você tem lá o local e que o ciclista chega, coloca a sua bicicleta
guardada, ele tem o seu espaço para guardar a sua bicicleta, tem o banheiro para ele tomar banho, trocar de roupa e pegar o metrô. Então, ele se desloca até onde precisa ir para ir para o trabalho, para a faculdade, para o comércio, mas tem um apoio. Seria o que a gente aqui em Natal teria, por exemplo. Por exemplo, a universidade. Hoje a gente tem muita gente na universidade utilizando bicicleta, tanto professor, quanto aluno, quanto terceirizados, técnicos, né? No meu setor tem. E aí ele chega a tomar banho e vai trabalhar, porque a gente tem esse apoio na universidade, mas não é todo setor que dá esse apoio, né? Então, a gente precisa disso. E cidades verdes são essas que precisam de arborização. A universidade tem um horto e tem um projeto, tem um plano de arborização em que a gente planta pelo menos 2.000 árvores por ano, de árvores nativas, que suportam as temperaturas e a falta de água do Nordeste, né? Precisa, por exemplo, de fiscalização, que graças a Deus está voltando a fiscalização nas áreas de desmatamento e de queimadas da floresta amazônica. Mas também a queimada ela não acontece só na floresta, né? Em cidades que são mais secas, ela acontece na área urbana, porque qualquer isso aqui, contra o desmatamento e as queimadas. A queimada urbana ela acontece com muita frequência. Basta você jogar uma ponta de cigarro na estrada e pega fogo ali, porque está muito seco. E aí a gente tem também os programas de RDD+, que são os programas de redução de redução de desmatamento e emissão de gases de efeito estufa, né, que acontecem. Pode passar. Tem vários exemplos aí que aconteceram, né? E aí a questão do consumo, do consumismo, esse é o mais fácil da gente trabalhar individualmente, certo? Que é utilizar a nossa ecobag, e a ecobag não é para ser aquela coisa bonita que você vai sair desfilando, né? Caríssima, carésima às vezes. Eu já vi lojas de grife vendendo ecobags por um dinheirão. Então, se vocês quiserem usar uma ecobag, apareçam na nossa EcoArt e comprem por um preço razoável essas ecobags que são duráveis, né? E bonitas e que vocês podem ir para qualquer lugar. Não só para fazer as compras no supermercado, tá? Eu não uso... eu uso ecobags há mais de 30 anos, levo minhas sacolinhas para o supermercado há mais de 30 anos. Eu parecia uma ecochata, aliás, eu era chamada de ecochata, ainda sou, né? E, então, essas questões são... Esse meio aí que eu deixei, investigando o meu consumo consciente, é um exercício que eu estou deixando pessoal para vocês escreverem no papel, no seu dia a dia, como é que vocês consomem esses recursos. Investigando o meu consumo. O que é que eu consumo de proteína, o que é que eu consumo de vegetais, o que é que eu consumo da natureza, o que é que eu consumo de transporte, o que é que eu consumo de industrializado, o que é que eu consumo de energia, o que é que eu consumo de água, o que é que eu consumo na moda, o que é que eu consumo no alimento. Então, façam esse exercício, né? E assim também, como pensar no que você vai consumir, né? Se aquele produto que você consome, por exemplo, o algodão brasileiro, ele é sustentável desde a sua criação, porque a fibra desse algodão, você não precisa jogar fora. Ele pode retornar à indústria e ser reaproveitado, porque a sua fibra pode ser reaproveitada. Certo?
Agora, quando você compra uma roupa de microfibra, ele não é reaproveitado. Aí sim, vai para o aterro. A microfibra não é reaproveitada. Então, a gente tem, na universidade, a gente tem um plano de logística sustentável que é para reduzir o consumo de copo, reduzir o consumo de papel. Quem é da universidade sabe que a mesa virtual fez com que, nesse aspecto, a pandemia foi muito boa, porque a gente conseguiu reduzir enormemente a geração de papel, de resíduo de papel, e continua também, porque continua pós-pandemia, e a nossa ecoarte que mostra essas questões que a gente, de reaproveitamento, de reutilização, de valorização do produtor local, com economia solidária, de valorizar a produção local. Você pode comprar um bolo no supermercado, que você não sabe nem de onde foi produzido, mas você pode vir aqui na nossa ecoarte, quando acontece, e comprar um bolo sertanejo, comprar um biscoitinho sertanejo, comprar os condimentos que são produzidos aqui localmente, e não aquele que veio importado, né? Então, você pode reutilizar, fazer isso também. Pode passar. Então, a educação ambiental, isso aqui que a gente está fazendo é educação ambiental, esse trabalho de mobilização, de engajamento, de conhecimento, divulgação de conhecimento, né? Difusão de conhecimentos, para que as pessoas comecem a ter essa consciência planetária, de ser capaz de viver, fazer uma crítica consciente desse mundo em que ela vive, do seu dia a dia individual, da sua casa, da sua comunidade, do seu trabalho, e, a partir disso, desenvolver projetos, atitudes, mudar atitudes, comportamentos, para que essa situação melhore. Pode passar. E aí, ter uma vida sustentável, né? Avançar nessa sustentabilidade não é fácil, né? Tem que praticar esse consumo consciente e responsável, mudar essa representação sobre as causas e soluções da problemática ambiental. Não é aquela coisa, choveu muito, inundou tudo, não, foi porque Deus quis. Epa! E o que é que você fez? O que é que você fez para que isso pudesse acontecer, né? Como é que eu posso atuar para diminuir essa questão? Mudar hábitos, comportamentos, atitudes, não mudar o celular cada vez que aparece um novo. O meu fica até a última. Aquele pequenininho assim, eu usei o meu até, todas as teclas eram pregadas com durex, né, com fita adesiva. Aí minha filha dizia, minha mãe, você não tem vergonha não, porque você vai para reunião com o reitor, com o pró-reitor, não sei o quê, vai para reunião no MEC, você põe esse celular em cima da mesa, eu disse, eu ponho. E assim, você não ter vergonha de ser sustentável, de você usar roupa de brechó, de bazar, mudar os estilos de vida individual e a cultura coletiva, engajar, se mobilizar, se participar, sensibilizar, colaborar e ter essa consciência planetária, que a gente não tem outro planeta, só tem esse. Então, não é fácil, vocês estão vendo que a lista é grande, e a gente pensar em cada uma dessas questões é muito difícil, é muito problemático. Pode passar. Bem, e realmente não é uma pessoa só, mas pequenos grupos, às vezes 2, 3 pessoas conseguem fazer uma grande mobilização. E a gente vê que isso às vezes dá certo. Muitas vezes dá certo, né? Então, só isso mesmo que tem que mudar. A gente tem mais 2 slides, mas eu vou abrir agora, porque são 2 slides só informativos. Eu vou abrir agora para que vocês possam abrir os microfones, as telas e fazer perguntas. E a gente, 12 horas e 3 minutos, a gente passa uns minutinhos a mais, não tem problema, contanto, se vocês quiserem discutir alguma coisa, eu estou aqui. À vontade, podem perguntar.
Podem abrir a mãozinha, baixar, subir a mão aí para fazer pergunta. Michele, tem alguma pergunta no chat? Não. Agora tem a Mona Lisa. Ela, não sei quem é o autor, mas a frase ficou famosa porque estava na praia de Copacabana. Se você joga lixo na praia para garantir o emprego do gari, então por que não morre para garantir o emprego do coveiro? É isso. Bom, Marjorie, eu queria agradecer por toda essa apresentação de hoje. Ela foi maravilhosa e realmente, quando você para pensar, você olha ao seu redor, você vê que tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente usa, todos os serviços que estão à nossa disposição, elas são retiradas de bens naturais, da natureza. Então, se você olhar ao seu redor, você não vai encontrar nada que não seja feito com recursos naturais. Então, olha, acho que realmente... mesmo as carnes sintéticas, hoje você precisa dos naturais ainda. Você precisa. Tem carnes sintéticas, vocês não sabem. Tudo precisa ser retirado da natureza e é muito, muito importante que a gente tenha essa percepção, que a gente tenha essa consciência de que é nosso. Tudo isso é nosso, nós somos responsáveis. E nós devemos fazer aquilo que é necessário para cuidar da nossa casinha aqui, da nossa vida. Muito obrigada. Felipe está pedindo alguns livros aqui. No final, no último slide, tem o e-mail do Programa de Educação Ambiental, que é o DMA Educa. Aí você pode enviar para mim um e-mail e eu coloco você diz os temas que você quer, eu posso indicar uma bibliografia. Ontem teve algumas pessoas que tiveram a mesma ideia de você pedir bibliografia. Mais alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Olá, pessoal. É uma alegria imensa, né, em participar. Diga, Evânia. Estão me ouvindo? Sim, Evânia, pode falar. Então, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar dessa aula maravilhosa, muito enriquecedora, e eu faço parte da EcoArte e me sinto muito feliz em viver essa experiência, não é? A vida sustentável, ela não é fácil, mas ela é lindamente possível. Mona Lisa, fizesse algum comentário sobre as tragédias em Minas Gerais. Mona Lisa, é o seguinte, a gente tem políticas públicas que nem sempre são aplicadas de forma correta, né? Você tem a questão da ocupação de encostas. Muitas vezes, quem está ocupando as encostas são os menos favorecidos porque não tem espaço na cidade legal para morar e que fogem para as encostas do morro ou para áreas ribeirinhas, que são alagadas também, são alagáveis, né? Então, aí que entra aquela questão da vulnerabilidade que eu falei, da justiça ambiental, da justiça social, né, da justiça climática, né, que a gente fala. Mas também você tem aquelas pessoas que, apesar do seu poder aquisitivo, ocupam esses espaços porque muitas vezes são espaços privilegiados de uma paisagem bonita e que tem recursos para construir ali. E que muitas vezes o poder público ele não impede nenhum nem outro. Então, é uma tragédia anunciada. Porque as encostas, hoje em dia, principalmente, como a gente tem a questão da precipitação de chuvas está desordenada, você tem mais volumes de chuva caindo em alguns lugares, menos em outros e tudo, você tem possibilidades que isso aconteça. Então, é possível você evitar? Sim. É só fazer com que a lei seja cumprida, né? Mas, muitas vezes,
há uma incompreensão dos dois lados, né? Por exemplo, grandes empreendimentos que querem ocupar áreas ribeirinhas ou áreas marítimas, e aí o mar vai subir. Tem um município na Bahia, Atafona, que é um município, no Rio de Janeiro, desculpa, no Rio de Janeiro. Atafona é um lugar turístico do Rio de Janeiro. Quando eu era adolescente, a gente acampava lá, Atafona. O mar já subiu tanto que já derrubou 14 fileiras de rua. E isso está acontecendo em muitos lugares, porque o mar está subindo, porque as geleiras estão derretendo. E aí, hoje eu vi uma notícia que os cientistas estão descongelando um vírus que está há milhões de anos congelado numa geleira. Gente, não vai ser só esse vírus que os cientistas estão descongelando, mas todos aqueles que vão desabrochar com o derretimento das geleiras. Então, não se preocupem que esse coronavírus não foi o primeiro que apareceu e que é uma pandemia. A previsão dos cientistas é que outras pandemias virão. Então, a gente tem que estar preparado. Patrick aqui está colocando que é a cidade do Recife, que vem afundando nos últimos anos, né? Então, o Cidade do México também, Veneza está sendo inundada. Então, assim, a gente tem muitas questões no mundo inteiro que a gente tem que prestar atenção, porque não é só localmente. A gente tem que pensar localmente, mas globalmente também, né? Mais alguma questão? Mais alguém quer fazer pergunta ou comentários? Patrick colocou alguns comentários aí no chat a respeito da subida das águas oceânicas. Mais alguma questão? O pessoal tão calado hoje, com medo de mim, mas tudo bem. Se não tiver mais alguma questão, eu vou passar adiante, porque a gente já passou um pouquinho da hora. Pode passar. Alguns bairros de Maceió foram virando fantasma, verdade. Bem, aqui a gente tem todos os nossos contatos, redes sociais, tá? Na Braskem. São várias. Aqui a gente já teve mortandade de peixes, né? O Rio Potengi ficou coberto de peixes. E sobre essa questão dos rios, do Rio Potengi aqui, tem um vídeo, Rio Contado. Eu não sei se ele tem na internet. Eu sei que eu tenho o CD, o DVD, porque o autor do vídeo colocou. Certo? Então, aqui vocês têm nossas redes sociais, em que vocês podem se comunicar conosco, né? Ou ver o que a gente está fazendo e se interessar, né? Pode passar. E em maio, a gente vai ter um curso que a gente vai abordar todas essas questões com mais profundidade, a educação ambiental, os fundamentos, a questão do antropoceno, do capitaloceno, a questão das mudanças climáticas, o que é educação ambiental crítica, sustentabilidade, como a gente saiu de um desenvolvimento ecossustentável para um desenvolvimento sustentável, até chegar a esse conceito de sustentabilidade, como essa apropriação dos recursos naturais aconteceram desde o começo da pré-história até hoje, como a gente se transformou nesse animal predador, né, da própria humanidade, né? E aí vai ser um curso longo, de 90 horas, não vai ser todo dia, vai ter momentos online, outros ao vivo, outros que vocês vão estudar em casa, leitura de textos, fazer alguns trabalhos. E a ideia é que vocês também pratiquem em sua casa, na escola, no trabalho, na sua comunidade, na sua igreja, né?
algumas ações, alguns projetos, algumas atividades que a gente compartilhe os conhecimentos também, né? Compartilhe as ações desenvolvidas para que a gente possa também aprender um com o outro, que isso é o mais importante, gente, que a gente possa compartilhar nossas experiências e nossos conhecimentos, tá? Então, agradeço muito a presença de vocês, deixem financeirização das empresas ligadas ao setor primário, também contribui muito para... a gente tem um trabalho grandioso pela frente, sempre, né, em relação às questões socioambientais. A gente pensar que não é só o natural, mas também o construído, né, e nós também, nesse meio todo. Então, muito obrigada, pessoal. Cliquem no nosso canal no YouTube. Depois a gente vai... Esses dois dias foram 2 debates, mas foi o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, mas no final as perguntas são diferentes e a discussão é diferente, né? Então, a gente vai ter esses 2 dias também no nosso canal. E também a gente tem lá no nosso canal todos Bora Bater um Papo sobre Sustentabilidade, estão lá os que aconteceram ano passado, em 2021, também tem os Diálogos Sustentáveis que aconteceram em 2021, o ano passado, e esse ano, em abril, a partir da última semana de abril, a gente também vai ter os Diálogos Sustentáveis, tá ok?